Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 9 de julho, 14º domingo do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje nesse domingo, 14º domingo do Tempo Comum, meditando essa palavra de Cristo que nós acabamos de ouvir. E a primeira coisa que tem que ficar clara ao nosso coração e à nossa alma: o reino dos céus, os mistérios de Deus, as graças do Senhor são destinadas àqueles que têm um coração manso e humilde. Aqueles que se acham e se fazem pequenos diante de Deus. Deus rejeita os sábios, rejeita os soberbos, rejeita aqueles que acham que o seu conhecimento humano é capaz de prestar esclarecimentos acerca de todas as coisas. Muitas vezes, a ciência e a sabedoria humanas impedem a graça de Deus de agir na nossa vida. Quando nós lançamos o nosso olhar sobre o mundo atual em que vivemos, nós vamos percebendo que quanto mais as pessoas conhecem, quanto mais elas leem, quanto mais estudam, mais distantes de Deus elas ficam. E por quê? Porque o conhecimento humano, sem a luz de Deus, conduz para um narcisismo, conduz para o individualismo, faz com que o homem se torne soberbo. Quando nós temos diante dos nossos olhos a Deus, quando nós entendemos que tudo aquilo que nós somos e temos veio do Senhor, pertence a Ele retornará, nós sabemos fazer uso das coisas todas e não nos arrogamos o direito e até mesmo a pretensão de querermos ser nós a causa do conhecimento, da sabedoria, da luz. Não, nós atribuímos tudo isso a Deus. Os grandes exemplos disso são os santos e santas da Igreja, como por exemplo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São João Paulo II, Santa Edith Stein, que eram homens e mulheres inteligentíssimos, gente de leitura, gente que de fato conhecia a filosofia, a teologia, a cultura em geral, mas eram pessoas humildes, que sabiam partilhar o seu conhecimento com os demais. Assim acontece na vida de fé. Não adianta eu ter 300 dons dados pelo Espírito Santo, mas esses dons servirem apenas para que eu me exalte diante dos outros. É preciso permitir que o Espírito de Deus, Ele haja na minha vida e me faça, em primeiro lugar, manso e humilde de coração. Jesus começa o Evangelho dizendo: Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Os pequeninos, como eu dizia, os humildes e mansos de coração, são aqueles que conseguem compreender o chamado de Deus, que conseguem enxergar a graça do Senhor, que conseguem perceber quando Deus lhes visita. Se nós tomarmos a primeira leitura de hoje, que você vai ouvir indo à Santa Missa, você vai perceber que na profecia de Zacarias, o profeta nos pede que exultemos de alegria porque o Senhor nos visita. Ele fala de Jerusalém. Jerusalém hoje somos nós que temos o Espírito de Deus. Jerusalém era a cidade do Deus vivo porque lá estava a arca do Senhor, lá habitava o seu Espírito. Hoje, a arca do Senhor, o templo do Senhor, somos cada um de nós, porque pelo batismo nós nos tornamos morada de Deus. Deus veio a nós,
Deus está em nós e Deus quer falar ao nosso coração. Mas quantas vezes, meu irmão e irmã, eu e você, envoltos pelas obras da carne, nos tornamos arrogantes e soberbos e não damos ouvidos à voz do Senhor e nem permitimos que o Espírito que habita em nós faça o que Ele pode e deve fazer na nossa vida. Nós precisamos dar atenção a essa palavra que o Senhor, em profecia, ofereceu a Zacarias. Exultar alegres, porque Deus está conosco. E uma vez que nós entendemos isso, que o Espírito de Deus está em nós e que o Senhor deseja que nós sejamos seres espirituais, nós vamos compreender o que São Paulo nos fala na segunda leitura da carta aos Romanos. Caríssimos, nós não vivemos segundo a carne, pois se vivermos segundo a carne, morreremos. Nós que somos do Espírito, precisamos viver segundo o Espírito, ou seja, precisamos ter diante dos nossos olhos aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, porque a carne, irmãos e irmãs, passa, beleza física passa, inteligência humana passa. Quantos homens e mulheres, por causa de uma doença, o Alzheimer, por exemplo, perderam toda a sua capacidade cognitiva, e homens inteligentíssimos, mulheres inteligentíssimas. Ora, a carne falha, a carne tem prazo de validade, o Espírito não, o Espírito é eterno. A graça de Deus em nós, ela é eterna. E se essa graça encontra correspondência em nós, ela vai nos conduzindo para a eternidade. Outro dia eu conversava com um jovem, já é um casado, é um engenheiro, e ele me questionava a eternidade do inferno ou a eternidade do céu, que era muito tempo para que uma alma ficasse padecendo ou ficasse na glória. Eternidade. Nós queremos lutar para receber a eternidade. Se uma alma está no inferno e vai passar a eternidade lá, foi porque ela não viveu segundo o Espírito, viveu segundo a carne, porque ela não soube trazer para o seu conhecimento a luz de Deus, viveu apenas acerca do seu conhecimento próprio. Ela foi escolhendo caminhos contrários a Deus e nós sabemos que fomos criados para a eternidade, seja a eternidade divina, seja a eternidade infernal. É uma escolha que nós fazemos. Por isso, o mesmo esforço que nós precisamos fazer para vencer as coisas da carne e abraçar as coisas do Espírito, é preciso também que ao longo da nossa vida nós tenhamos sempre isso diante dos nossos olhos. Eu sou um ser espiritual. Eu sou vocacionado à eternidade, mas eu estou trabalhando para receber a eternidade? Eu tenho me esforçado por ganhar o céu? Se eu não tenho me esforçado para ganhar o céu, ora, o que me restará? As obras da carne e o futuro da carne, que é a condenação eterna. Hoje, quero te convidar, ao ir à casa do Senhor, que você possa dar a Deus todo o seu entendimento, que você possa oferecer a Ele toda a sua liberdade, que você diga para Jesus: Senhor, eu quero ser um dos pequeninos, que compreende a sua palavra, que guarda essa palavra e que a vive no dia a dia. Senhor, eu quero sim conhecer mais e melhor a Tua palavra, a teologia, a doutrina da igreja. Quero conhecer mais e melhor, Senhor, todas as coisas que o Senhor criou, porém, que nada disso me afaste de Ti. Eu quero, Senhor, ser um desses pequeninos que recebe o Teu reino, que ouve as palavras escondidas aos sábios, porque o Senhor encontrou em mim graça e beleza espiritual para mim revelá-las. Mas ajuda-me, Senhor, a vencer o pecado. Que Deus te abençoe e até amanhã.